Você está ouvindo Fala Gringo, o seu podcast de português e cultura brasileira. Você pode acompanhar esse episódio com a transcrição completa. Acesse falagringopodcast.com e saiba mais. Fala gringo, fala gringa, demorei, mas cheguei. Tá começando mais uma temporada do seu podcast favorito de português e cultura brasileira. Eu tô muito feliz de estar de volta com novos conteúdos para vocês, mais oportunidades de entender o Brasil através da nossa língua, literatura, música, arte e história. Falando em história, como vocês já sabem, antes de começar a quarta temporada, eu disponibilizei uma pesquisa para que você pudesse dar a sua opinião sobre o podcast, me ajudar a fazer um Fala Gringo cada vez melhor para auxiliar no seu aprendizado. E o tema História do Brasil foi de longe o assunto mais pedido. Então, prometo que vai ter muita história do Brasil nessa temporada, tá certo? E para seguir uma linha do tempo e dar continuidade a alguns assuntos que eu já falei por aqui, hoje a gente vai entender um momento super importante do Brasil colonial, o ciclo do açúcar. Vamos ver como isso influenciou as dinâmicas sociais e saber como ele se relaciona com a invasão holandesa no Brasil, que durou mais de 20 anos. Não sabia que o Brasil já foi colonizado pelos holandeses também? A gente vai entender tudo já já, beleza? Porque agora eu quero mandar um abraço para os apoiadores da nova temporada, sempre dando aquela força: o José Luiz Moreno, Tiago Zimmermann, Ramon Escamilla, Huay Younger, Elizabeth Konikoff, Michael Bless e Gabriel Pardo. Muito obrigado, meus amigos e amigas. Gente, foi muito satisfatório acompanhar as respostas da pesquisa, porque, além de muitas ideias, vocês também reforçaram que gostam bastante do formato do podcast, da escolha dos temas. Claro que com o apoio de vocês e a audiência que vai aumentando, eu já tinha algumas pistas disso, né? Mas quando eu li várias respostas lá, dizendo que a única coisa que eu precisava fazer era continuar gravando episódios, eu fiquei bem feliz. Também anotei algumas ideias e pontos que vocês trouxeram. Por exemplo, em algumas transcrições da temporada anterior, o texto não está 100% como eu falei. Seja porque eu esqueci de transcrever uma frase ou um pedaço de informação, peço perdão por isso, vou ficar mais atento, ok? Mas também há casos em que eu acho melhor escrever a frase da forma como se escreveria mesmo, do modo formal, do que apenas transcrever exatamente como eu falei, uma frase ou outra, porque, como vocês sabem, nem sempre a forma como a gente fala uma coisa está numa estrutura que faz sentido da forma escrita. É aquele ditado: nem tudo que se fala se escreve. Mas, por favor, sempre que identificar um problema assim, pode me notificar que eu resolvo isso nas transcrições, beleza? Bom, eu já falei para vocês, a quarta temporada do Fala Gringo terá 20 novos episódios. E nessa temporada a dinâmica é a mesma. Você apoia financeiramente o projeto e recebe a senha de acesso às transcrições para ir acompanhando na medida que cada episódio novo é publicado. Mas se você chegou por aqui agora, está com pressa e já quer garantir as transcrições dos episódios já publicados da segunda e terceira temporada, aí é só ir na lojinha do Fala Gringo. Lá você encontra os links para comprar os PDFs e recebe direto no seu e-mail um arquivo para download com dezenas de páginas de transcrições, listas de vocabulário e exercícios. Recados dados, bora para nossa pauta, bora começar a quarta temporada do Fala Gringo. Quando você visita cidades históricas brasileiras, é muito comum que em algum momento o guia turístico cite períodos da história do Brasil relacionados ao açúcar, ao ouro ou ao café. É que cada um desses itens teve uma importância muito grande para a nossa sociedade e economia em algum momento da história do país. A gente vai começar pelo açúcar, porque é isso que marca de fato o início da colonização e também porque foi
o que motivou uma invasão holandesa no Nordeste brasileiro. Eu já falei algumas vezes aqui no podcast, especialmente no episódio 3.1, O que é ser brasileiro, sobre o pau-brasil, a árvore de tronco avermelhado que os portugueses encontraram por aqui e que passaram a exportar para a metrópole durante os primeiros 30 anos em terras brasileiras. Isso ficou conhecido como o ciclo do pau-brasil. Se você não ouviu esse episódio ainda, 3.1, por favor, escuta lá, é um dos meus preferidos. Nessa época, estamos falando de 1500, a expansão marítima estava a todo vapor e com a notícia de que Portugal tinha descoberto novas terras nas Américas, países como França, Inglaterra e Holanda logo quiseram participar dessa farra, quer dizer, dessa festa. O reino português se sentiu ameaçado e disse: "Epa, eu cheguei primeiro", e para impedir que as terras fossem invadidas por outros países, ele resolveu iniciar a colonização para valer com o plantio, quer dizer, com a plantação de cana-de-açúcar, sugarcane. Essa ideia não surgiu do nada, pessoal. Já em meados do século XV, quer dizer, pela metade, no meio, a gente usa muito essa palavra meados quando está narrando períodos históricos. Então, já em meados do século XV, os portugueses dominavam as técnicas de produção do açúcar, inclusive com mão de obra escrava nos territórios da Ilha de Madeira, Açores e Cabo Verde. Então, Portugal decidiu trazer esse modelo de negócio para o Brasil. Bom, é a partir desse momento, estamos falando de 1530, 1532, por aí, que começam a surgir os primeiros engenhos de açúcar no Brasil. Eles se dispersam, quer dizer, se espalham por todos os pontos da costa habitados pelos portugueses, começando por São Vicente, onde hoje é o estado de São Paulo, mas foi em terras nordestinas, mais especialmente no Recôncavo Baiano e em Pernambuco, que o negócio deu certo mesmo, porque nessas terras tem um tipo de solo muito propício, quer dizer, adequado para essa planta, um solo chamado massapê, que é uma terra bem escura. A partir de então, a produção do açúcar passou a desempenhar um papel fundamental naquela sociedade que ainda estava se formando. Além do seu impacto na alimentação e na colônia, sua grande produção em escala, quer dizer, em grande quantidade, permitiu maiores acessos ao produto. Para se ter uma ideia, até o século XIV, o açúcar era essencialmente um fármaco, era usado para o tratamento de doenças digestivas e nervosas. É tanto que ainda hoje se tem uma tradição de que quando alguém está nervoso, se busca um copo de água com açúcar para aquela pessoa. Tome aqui uma água com açúcar para você se acalmar. Isso é bem coisa de mãe. Com esse crescimento da produção de açúcar, o produto foi ficando cada vez mais comum nos lares europeus. A expansão dos engenhos e da economia do açúcar aqui no Brasil foi tão grande que 50 anos depois de começar esse processo, o açúcar brasileiro já era uma das principais mercadorias do comércio internacional. Agora eu falei da palavra engenhos, né? Engenhos de cana-de-açúcar. Vamos ver como funcionavam esses engenhos. Os engenhos era como se fosse a fábrica do açúcar e também de outro produto que é a cara do Brasil, a cachaça, porque tanto o açúcar quanto a cachaça são originários da cana-de-açúcar. Só que a cachaça não era produzida para exportação, era mais para o consumo na colônia mesmo e para o escambo, quer dizer, a troca de uma mercadoria por outra. Esses engenhos eram administrados por homens brancos, muitos deles portugueses que se mudavam para cá ou descendentes de portugueses já, porque esse ciclo começa em 1530 e vai até 1700, são quase 300 anos. E para produzir tanto açúcar era preciso muita gente trabalhando, porque naquela época não tinha máquina nem eletricidade. A mão de obra
como você já deve imaginar, era trabalho escravo. Em um primeiro momento, lá no comecinho, os indígenas nativos foram utilizados como mão de obra escrava. Mas era bem complicado manter o índio como escravo, porque muitos deles morriam com as doenças trazidas pelo homem branco. Além disso, os indígenas tinham um profundo conhecimento das regiões. Então, quando fugiam para o meio do mato, eles literalmente estavam em casa, não tinham dificuldade nenhuma para viver nesses ambientes mais hostis, mais difíceis. Por fim, em certo momento, os indígenas nativos do Brasil também contaram com a proteção dos jesuítas, uma missão católica que veio catequizar os indígenas, quer dizer, convertê-los em católicos. E, de alguma forma, essa missão os protegia desse projeto de colonização. Você vai poder saber mais sobre isso no episódio 3.1, o que é ser brasileiro também, tá? Bom, diante dessas dificuldades, os portugueses começaram a substituir a mão de obra indígena por africanos escravizados. O Brasil produzia cada vez mais açúcar e precisava de cada vez mais pessoas para o trabalho duro da monocultura da cana. Daí para frente, vai só aumentando o número de africanos que chegam às terras brasileiras. Eu simplifiquei o engenho como uma fábrica de açúcar, mas é importante você imaginá-los como uma unidade produtiva, um complexo produtivo. Eram compostos pela Casa Grande, onde morava o dono da grande propriedade, conhecido como senhor de engenho, que morava lá com a sua família. Tinha a senzala, onde ficavam os escravizados, vale reforçar que em péssimas condições de higiene e moradia. A casa de engenho, onde era feita a moagem, quer dizer, onde eles colocavam a cana para extrair o líquido. Havia constantemente uma capela, onde as atividades religiosas eram exercidas, e a propriedade agrícola, quer dizer, toda a extensão de terra onde estavam os canaviais, as pastagens e demais porções de terras dedicadas ao cultivo de outros alimentos. Os livros de história falam em civilização do açúcar não só pelo tempo que durou, mas porque a sociedade de fato, a sociedade brasileira, começou a se formar em torno desse produto e com o dinheiro que ele gerava. Era uma sociedade extremamente patriarcal, onde tudo girava em torno do senhor de engenho da região. Tudo era pensado para fazer o sistema prosperar. Os casamentos arranjados, quer dizer, os casamentos pré-combinados, os acordos com o setor público que estava se formando, até o destino das crianças desse senhor de engenho, dos filhos, já era desenhado de modo que eles, melhor ainda se fossem homens, estivessem ligados ao negócio, o outro à atividade pública, e se, por fim, um terceiro filho homem nascesse, aí esse seria direcionado à vida religiosa. Assim, o senhor de engenho teria influência sobre esses três setores super importantes. Vamos dar uma pequena pausa para a gente ver esse modo verbal. Assim, o senhor de engenho teria influência sobre esses três setores. Aqui estamos usando o futuro do pretérito. É um modo verbal usado para falar de algo que poderia ter acontecido depois de uma situação no passado. O senhor de engenho teria influência sobre a sociedade se ele tivesse um filho em cada setor importante. Estamos falando de uma possibilidade, né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu leria mais livros. Eu faria uma feijoada se tivesse todos os ingredientes. Assim, eu comeria bem e agradaria a todos os convidados. Então tem essa terminação também do modo verbal. Faria, comeria, agradaria, leria. Beleza? Bora ajudar o Fala Gringo a alcançar mais gringos? Tem várias coisas que você pode fazer. Seguir o podcast no Spotify, compartilhar os episódios nos stories
Não esquece de me marcar, hein? E também deixar 5 estrelas e o seu review lá na Apple Podcasts. Escuta que review massa o usuário ou usuária Lunga13 deixou lá. Se você já conhece um pouco de português e quer aprofundar a sua compreensão do idioma e também da cultura brasileira, então esse é o único podcast de que você precisa. Os temas são interessantes, Lene claramente coloca um grande esforço na escrita e sua paixão e personalidade brilham em cada episódio. Eu super recomendo. Meus olhos também brilharam quando eu li esse review. Muito obrigado, viu? Não consigo saber quem escreveu exatamente, mas muito obrigado por ajudar o Fala Gringo a ser descoberto por outras pessoas do seu país. Bom, agora que a gente entendeu como foi que começou essa história da monocultura do açúcar e também que o Brasil teve uma grande importância na exportação desse produto durante os séculos XV, XVI e XVII, vamos ver onde é que entram os holandeses nessa história. Spoiler, eles entram por Pernambuco. A Holanda tinha um papel muito importante no refino e distribuição do açúcar entre os países europeus, porque o açúcar saía do Brasil meio rústico, escuro, o que a gente chama de mascavo, e na Holanda ele era refinado para ficar mais claro, mais fino. Então, boa parte dos rendimentos, do lucro da produção de açúcar, não só no Brasil, quanto em outros lugares, ficava com os holandeses. Só que teve um dia que o rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu numa batalha contra os mouros, no norte da África, tomou um chá de sumiço. Até hoje ninguém tem notícias desse homem. E isso teve uma série de consequências, inclusive na formação da União Ibérica, um período em que Portugal e Espanha foram unificados, quer dizer, tornaram-se um reino só, com o Felipe II, que era até então rei da Espanha, como monarca. Aí o Felipe disse, quer saber? Acabou a festa do açúcar para a Holanda. A partir de agora, os holandeses só tomam café aguado. E aí, os holandeses sem condições de tomar café sem açúcar se viram obrigados a invadir o Brasil. Na verdade, eu estou fazendo uma piada ruim só para usar o adjetivo aguado, que significa algo pouco doce ou sem doçura nenhuma. Então, café aguado é café sem açúcar. Mas a história mesmo é que o Filipe II não queria que a Holanda participasse mais daquele sistema econômico do açúcar, porque a Holanda naquele momento, além de tudo, além de todo o dinheiro que conseguia com o refino do açúcar, ela também estava travando uma batalha com a Espanha, uma guerra pela sua independência. Então, como retaliação, como vingança, os holandeses invadiram Pernambuco, que na época já tinha mais de 100 engenhos funcionando muito bem. Tentaram primeiro uma invasão em Salvador, na Bahia, que na época era a capital do Brasil, mas não deu muito certo. A Espanha, armada até os dentes, enviou a maior frota naval já enviada, 12 mil homens espanhóis, para expulsar os holandeses do Brasil. 5 anos depois, os holandeses voltaram com um poder militar muito maior e aí sim invadem Pernambuco. Dessa vez foi mais tranquilo, não tinha ninguém na praia esperando, já que ninguém toma banho nas praias do Recife porque tem tubarão. Brincadeiras à parte, esse foi o início de um período de colonização holandesa que durou 24 anos em 7 das 19 unidades em que estava dividido o território brasileiro naquele momento. Essa expedição holandesa que chegou aqui foi comandada por um cara chamado Maurício de Nassau. Na época, um jovem mais ou menos de 30 anos. Quando ele chegou por aqui, a situação dos engenhos e do local não era das melhores. Então ele tomou uma série de medidas para recuperar a economia, fez empréstimos, emprestou dinheiro aos senhores de engenho, determinou a liberdade religiosa, construiu pontes e monumentos. Enfim, o Recife nessa época deixou de ser uma pequena vila para se tornar uma cidade urbanizada.
A ideia de Maurício de Nassau era criar uma réplica, vamos dizer assim, tropical da capital holandesa, com traços geométricos e canais. Maurício de Nassau, por sua afeição, quer dizer, a sua ligação com a ciência e a cultura, e por iniciativa pessoal, também instalou aqui o primeiro Observatório Astronômico das Américas, além de trazer cientistas para estudar a nossa fauna e flora, quer dizer, animais e plantas, e a população local. Também trouxe pintores como Frans Post e Albert Eckhout para registrar paisagens brasileiras. Inclusive, as poucas imagens do Brasil holandês e mesmo do Brasil da cana-de-açúcar estão relacionadas a esse projeto de Nassau. Eu ilustrei a transcrição desse episódio com algumas dessas imagens e pinturas para vocês visualizarem melhor esse período. Quando se estuda a história do Brasil, se questiona bastante se o nosso destino como país seria muito diferente se tivéssemos permanecido sob o domínio da Holanda, domínio holandês, especialmente por causa desse período de superdesenvolvimento que marcou a gestão de Maurício de Nassau, do Conde Maurício de Nassau em Pernambuco. Claro, certamente teríamos outros hábitos culturais e falaríamos a língua neerlandesa misturada com palavras de origem das línguas africanas. Existe até um dialeto chamado Afrikaner, falado na região do Cabo, na África do Sul e Namíbia, que é assim, com essa mistura de língua neerlandesa e africana. Mas quanto ao que seríamos como país se fôssemos colonizados pela Holanda em vez de Portugal, acredito que é trocar 6 por meia dúzia. O fato que não pode ser esquecido jamais é que a colonização é sempre predatória, vem sempre para tirar o que a colônia tem até a última gota. Basta a gente se perguntar e ver como é que se deu a colonização holandesa, que durou mais tempo em países como Suriname e África do Sul. Aí a gente vai ver na hora que nesses países não se vive como se vive na Holanda, né? Então ter sempre isso em mente, que o objetivo da colonização não é deixar um país melhor, é tirar a riqueza que um país tem. Bom, mas voltando para a história de Nassau, depois dessa revolução aqui em Pernambuco, desse super desenvolvimento, passados alguns anos, o Maurício de Nassau foi convocado a voltar para a Europa e no ano seguinte, os portugueses que estavam concentrados em explorar o interior do Brasil voltaram para a costa brasileira, uniram-se aos nativos, tanto indígenas quanto afro-brasileiros, e iniciaram uma sequência de batalha para expulsar os invasores holandeses. Os holandeses foram expulsos e depois de 24 anos por aqui, já sabiam muito bem como funcionava todo o processo de produção de açúcar. Então, voltaram para as Antilhas e lá empregaram, quer dizer, usaram essas técnicas de produção para diminuir a dependência em relação ao açúcar brasileiro. Em seguida, durante o século XVII, os franceses e os ingleses reproduziram a iniciativa holandesa no Caribe. E aí toda essa movimentação da concorrência fez com que o açúcar brasileiro perdesse significativamente a sua competitividade. O ciclo do açúcar no Brasil entrou em crise, mas não quer dizer que o país parou de produzir. Ele só não tinha a mesma força econômica que antes. Além disso, tempos depois, finalmente se descobre o ouro no Brasil, no final do século XVII. Aí todas as atenções são voltadas para a mineração, os portugueses trazem mais e mais escravos para trabalharem na busca do ouro, mas enfim, isso é história para outro programa, porque agora a gente vai ver as expressões usadas no episódio de hoje. Armar-se até os dentes é uma expressão utilizada para dizer que uma pessoa está preparada para tudo, preparada para qualquer desafio. Essa ideia de que você está literalmente pronto para o combate, armado até os dentes. Eu também falei a expressão tomar chá de sumiço.
Diferente do que dá a entender no sentido literal, sumiço não é uma planta. Sumiço é sinônimo de desaparecimento. O desaparecimento de alguém igual ao sumiço de alguém. Então a gente usa essa expressão, tomar chá de sumiço, para indicar que alguém sumiu, seja num curto ou longo espaço de tempo. E não precisa ser literal não, tá? É uma expressão comum de ser usada quando você quer manter uma certa distância de uma pessoa, se afastar porque não está te fazendo bem. Então, se alguém pergunta, tomou chá de sumiço, foi? Essa pessoa está questionando onde é que você estava, por que você está ausente, essa ideia. Também falei a expressão trocar 6 por meia dúzia, uma expressão para dizer que estamos colocando um esforço que resultará em nada, uma troca que não fará qualquer diferença. Isso porque uma dúzia são 12 unidades de alguma coisa, logo meia dúzia são 6 unidades. Se você troca 6 por meia dúzia, está trocando 6 por 6, não há ganho nem perdas. Bom, gente, na pesquisa que eu fiz com vocês, foi grande o número de pessoas que apontou que também gostaria de dicas de roteiros turísticos no Brasil. Pessoalmente, eu acho meio complicado falar de um lugar sem pelo menos ter algumas fotos para ilustrar, né? Mas já que muitos de vocês pediram, lá vai. Como estamos falando de Pernambuco na maior parte desse episódio, as dicas aqui são as cidades históricas de Recife e Olinda. São cidades litorâneas com bastante influência portuguesa na sua arquitetura, no centro histórico, né? E através dos museus, ruas e sobrados, dá para conhecer muita coisa legal sobre a história desse Brasil colonial. Inclusive, em Recife e Olinda, o povo ama contar essa história da invasão e expulsão holandesa, porque é um acontecimento que, de alguma forma, faz a história do Estado ter um diferencial, né? Então é muito comum que algum guia ou outro, mal informado, diga: aqui morou Maurício de Nassau, esses prédios são de influência holandesa. Mas, na verdade, já não existem mais edificações que foram feitas pelos holandeses. Os próprios portugueses, quando reconquistaram o território, mudaram muitas coisas, reconstruíram ou destruíram, ficou só a história para contar. Ainda no estado de Pernambuco, nós temos as praias de Porto de Galinhas e a Praia de Carneiros, que já foi eleita muitas vezes como uma das praias mais bonitas do Brasil. E muito merecido, viu? A Praia de Carneiros é realmente de uma beleza memorável, águas quentes e cristalinas. Só de falar já dá vontade de passar mais um final de semana por lá. Para quem gosta de turismo ecológico e de aventura, Pernambuco tem um parque arqueológico chamado Parque Nacional do Catimbau. É um parque gigante que está começando a desenvolver o turismo agora por lá. Eu estive lá em dezembro do ano passado e fiquei apaixonado pelo lugar. Tem pintura rupestre, uma fauna e flora bem típicos da região do semiárido, uma região mais seca. Fica na cidade de Buíque, a mais ou menos umas 4 horas de carro partindo de Recife. Pernambuco também é um dos principais destinos para se curtir o carnaval. Eu já falei sobre as principais festas de carnaval aqui no Fala Gringo. Já nas cidades do interior, é muito gostoso viajar para curtir o São João, em cidades como Caruaru, por exemplo. Tem também a ilha de Fernando de Noronha, um dos destinos mais procurados e caros do Brasil. Bora fazer aquele resumão só para ver o tanto de coisa que a gente aprendeu nesse episódio. Você viu como foi o ciclo econômico do açúcar no Brasil colonial, qual foi a relação que isso teve com a invasão holandesa que durou 24 anos no Nordeste brasileiro, entendeu como funcionavam os engenhos de cana-de-açúcar e como isso influenciou cada vez mais o tráfico negreiro no Brasil, viu também o uso do futuro do pretérito para falar de possibilidades, teve dicas de pontos turísticos no estado de Pernambuco e, claro, expressões idiomáticas. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Essa é a 4ª temporada do Fala Gringo, o seu podcast de português,
cultura e sociedade brasileira, tudo junto e misturado. Um super abraço e até o próximo episódio.